Olá, pessoal. Então, vamos verificar esse exemplo aqui, onde tem indeterminação. E, posteriormente, a gente vai ter que fazer uma racionalização. Por que que tem indeterminação? Porque, vejam, que o x aqui tende a zero. Então, se eu substituir aqui o x por zero, e aqui o x por zero, vai ficar limite de raiz de 2 menos raiz de 2 sobre zero, quando x tende a zero. E raiz de 2 menos 2 dá zero, então vai ficar zero sobre zero. E como a gente verificou, isso aqui é uma indeterminação e eu não posso obter nos limites. Então, para isso, nós vamos ter que fazer uma racionalização. Racionalização é quando tem radicais. De que forma que a gente vai proceder nessa racionalização? Essa expressão aqui, ela poderia estar no denominador também, tá? Mas ela está no numerador. Então, a racionalização é o seguinte, a gente pega a expressão, o termo que tem radical, raiz, né? Que é raiz de x mais 2 e raiz de 2, só que com uma diferença. Aí, ao invés de você colocar menos, você tem que colocar mais, tá? Tô fazendo a racionalização. Só que se você multiplica o numerador da expressão por esse valor, tu vai ter que multiplicar também o denominador. Então, aqui vai ficar raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Aí, tu faz a multiplicação aqui, tá? Essa multiplicação. Então, isso aqui vai ficar igual a limite de raiz de x mais 2 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, se a gente fizer toda a multiplicação, sobre x, que multiplica todo esse valor. É raiz de x mais 2 mais raiz de 2, tá? Quando x tende a zero. Então, a gente sabe que aqui eu posso fazer a simplificação, porque aqui é a raiz quadrada, então simplifica isso daqui também. Então, vai ficar igual a limite de x mais 2 menos 2 sobre x, que multiplica raiz de x mais 2 mais raiz de 2, quando x tende a zero. Então, aqui, o mais 2 e o menos 2 eu posso simplificar. Então, isso vai ficar igual a limite de x sobre x, que multiplica a raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2, tá? Quando x tende a zero. Vejam que aqui o x, eu posso simplificar, porque esse x aqui está em evidência. Então, x dividido por x é igual a 1. Então, vai ficar limite de 1 sobre raiz quadrada de x mais 2 mais raiz de 2, quando x tende a zero. Agora sim, eu posso já fazer a substituição. Então, se eu fizer a substituição aqui, vai dar zero, então vai ficar limite de 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2, quando x tende a zero. Vejam que a gente já eliminou todas as incógnitas aqui da expressão.
Então, agora fica limite de uma constante, e raiz de 2 mais raiz de 2 eu posso adicionar. Então, isso aqui fica 1 sobre 2 raiz de 2, porque eu tenho duas raiz de 2, tá? Então, portanto, limite, limite de raiz de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1 sobre 2 raiz de 2.